Olá pessoal, aqui é a professora Lara. Hoje eu vou dar uma aula de sociologia para vocês. Nós vamos fazer uma pequena revisão de algo que nós já vimos na aula anteriormente, né? Quando nós estávamos juntos, todo mundo na mesma sala, mas para poder avançar, ok? Então, aula de sociologia, nós vamos falar aqui sobre os nossos três porquinhos: Durkheim, Marx e Weber. Esses três porquinhos, eles têm ideias que se diferenciam entre si, porém vai melhorando à medida que eles vão pesquisando, entendendo a sociedade, entendendo como ela se forma e tudo mais. Primeiro nós temos o positivista, Emile Durkheim, né? Então ele vai falar da vida coletiva, gerida sempre acima e fora dos indivíduos. Lembram? Os indivíduos, eles não têm autonomia. É sempre algo coletivo. Por isso se chama consciência coletiva. Nós vamos ver, isso nós não vimos ainda, então vai ser algo novo agora pra gente. Materialismo histórico e dialético de Marx e Engels. Então, está falando sobre o domínio de uma classe social sobre uma outra classe social. Já conversamos sobre isso. E a questão da teoria compreensiva de Max Weber, que é a ação social, que é a ação individual como ponto de partida, ok? Para vocês verem, eu tenho uma amiguinha aqui, ó. Aluna, gente! Aluna, uma grande cientista, tá sempre em grandes descobertas, perguntando tudo. E para a nossa aula de sociologia, nós precisamos de alguém sempre disposto a duvidar, perguntar e entender, ok? Então, vamos lá. Se o nosso slide passar, a gente consegue, tá? Vamos. Emile Durkheim. Então, as principais obras estão aqui. Depois vocês vão ter acesso a esses slides, eu não vou ficar lendo, ok? Das preocupações morais e reformistas ao objeto da sociologia. O que é o objeto? Aquilo que ele vai estudar. Como que ele vai estudar a sociedade, né? Então, ele vai falar sobre a questão de ver a sociedade como um objeto de estudo. E como os positivistas também viam, que vem da ideia de ciência, na área da física, da biologia. Ele vai falar da solidariedade social como fonte da moral e não como um princípio transcendental. O que significa isso? Lembra quando ele vai falar que a sociedade se organiza de uma forma? Tem a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Sociologia, então, é como uma ciência positiva dos fatos morais. Como que é, então, para Emile Durkheim? Esse aqui é um esquema de como ele entende a sociedade. Então, nós temos vários indivíduos. Esses indivíduos, eles estão submetidos a uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva permite a organização social. O que esse indivíduo tem de papel? Uma consciência individual submissa à coletiva. Então, ele não é proativo, ele não tem uma ação fundamental na sociedade. Ele precisa se submeter à consciência coletiva. Então, como que é o nome do objeto de estudo da sociologia para Emile Durkheim? Fato social. Quais são as três características, isso vocês precisam entender, é muito importante, desse fato social? Coerção, força sobre as pessoas, exterioridade, mecanismos prontos independente da vontade do indivíduo e generalidade, aplicado a todos ou à maioria deles. Os fatos sociais, eles consistem em maneiras de agir, pensar e sentir, que são fora do indivíduo. E essa maneira de agir, pensar e sentir exerce um poder de coerção sobre cada indivíduo, porque todo mundo precisa agir, todo mundo precisa pensar e todo mundo precisa sentir da mesma maneira. Por isso que é uma consciência coletiva. Então, as mutações no mundo social, a divisão social do trabalho e as formas de solidariedade para Emile Durkheim é o seguinte: a divisão do trabalho social tem uma função de produzir coesão e solidariedade social. Cada um tem um papel na sociedade, esse papel é desempenhado não por causa do indivíduo, que ele é
eu estou me realizando com o meu trabalho, mas é porque é um papel que precisa ser feito diante do coletivo. Cada um tem um trabalho, ok? É como se fosse um grande mecanismo e que cada função precisa ter, tem um papel fundamental para que no coletivo aquilo aconteça. Então, existem duas formas históricas, segundo Emily Durkheim, de solidariedade: a mecânica e a orgânica. Solidariedade mecânica é uma unidade, os mesmos valores religiosos, a maneira de se vestir é igual, os costumes são iguais. E solidariedade orgânica não há unidade, né? Códigos de conduta é que vai organizar essa sociedade, mas tem religiões diferentes, costumes diferentes, roupas diferentes, maneiras diferentes de viver. As mutações do mundo social e os processos anômicos, o que é anomia? Seria como se fosse algo ruim, sem regras. Então, a crise moral e social que atravessava a sociedade no século XIX, ele tinha fatores que explicavam isso. Que fatores eram esses? A própria evolução da moral, né, estava se transformando, e a anomia, resultado de erosão do controle e dos padrões morais tradicionais. Então, toda vez que nós estávamos saindo daquela consciência coletiva, nós estávamos entrando, segundo Emily Durkheim, numa anomia. Então, a gente tem grupo profissional, ou a corporação, responsável pela moral das novas sociedades. Um poder moral capaz de conter os egoísmos individuais, de manter no coração dos trabalhadores um sentimento mais vivo de solidariedade comum, de impedir que a lei do mais forte se aplique. Então, essa ideia do coletivo era muito forte para Emily Durkheim. Não existia um trabalho individual. O que são as regras, então, dessa pesquisa, do método sociológico para poder entender a sociedade? Primeiro, definir um fato social. Escola é um fato social? Sim. Observar o fato social e considerá-lo como uma coisa. Então, eu observo como se organiza uma escola e entendo ele como uma coisa, não como um lugar onde tem indivíduos e cada indivíduo pensa diferente. Distinguir, então, o que é normal do patológico. O que seria uma escola normal? As regras bem obedecidas, o professor falando, o aluno quietinho, ouvindo e tudo mais. Se por um acaso existe muita bagunça, não tem uma organização, vai para o patológico. O que seria uma patológica? Uma doença. E ele vai constituir tipos sociais. Explicação e prova, explicar os fatos sociais por fatos sociais anteriores, sempre fazendo uma comparação. Já para Weber, isso aqui já é Weber, Max Weber, nós temos a ação social. Também falei disso já na última aula. Qual é o papel, então, da sociologia para Max Weber? A captação da relação de sentido da ação humana. Então, aquilo que eu faço que tem de sentido para mim. Eu estou agora na minha casa, em isolamento social, mas estou estudando porque isso tem um sentido para mim, tem um propósito que eu quero alcançar. Eu gostaria de estar maratonando série, brincando, correndo com os meus filhos, lendo um bom livro e tudo mais. Não, eu estou na produção intensa e insana de material, não só das minhas aulas de filosofia e sociologia, mas auxiliando todos os outros professores numa correria frenética contra o tempo, né? E também ajudando aqueles que não têm um domínio da tecnologia. Então, essa ação humana, esse sentido que eu estou dando para aquilo que eu estou fazendo é ação social. E não estou sozinho. Então, eu não estou sozinha. Sou eu, mais um outro professor, mais outro diretor, mais um coordenador. E nossas ações juntas estão envolvendo um trabalho coletivo. Mas não é uma imposição. Nosso trabalho tem e ele é importante. Então, a ação social é fruto da comunicação do indivíduo com seus demais, o tempo inteiro. Então, qual é o papel do sociólogo, daquele ser que vai estudar a sociedade? Criar modelos racionais. Quanto mais racionais, mais previsíveis. Existência de desvio, irracionalidade, emoção, equívocos, obstáculos, isso pode acontecer na pesquisa sociológica, sim. Ela precisa ser explicitada, precisa ser falada, né? Precisa ter transparência nisso, porque não há neutralidade científica. Isso vai radicalmente contra
a Emily Durkheim, que é positivista e acredita que era possível conhecer a sociedade numa neutralidade científica. Então, a sociedade e o poder. O Estado existe, né? A população deve obedecer a uma autoridade, segundo Max Weber, conhecida como legítima e não imposta, ok? Então, ele vai falar que existem 3 tipos de poder. O racional legal, que é quando nós nos unimos, entendemos a proposta daquela pessoa para governar a nossa cidade, estado ou país, votamos nela, então ela foi feita de uma organização legal, pela lei e racional. Tem a tradicional, que é aquela pessoa que ela tá ali porque o pai dela tem poder, ou porque tem dinheiro, ou porque ele é filho de uma rainha, né? É algo tradicional. Então não é um poder que está ali porque nós decidimos, né? Foi imposto. E tem a carismática. A carismática é aquela pessoa que ela encanta pela maneira de falar, de trazer para perto e tudo mais. Só que a dificuldade do poder de um carismático é que ele não consegue passar isso para frente, porque aquilo é dele, né? As pessoas podem até segui-lo, gostá-lo, escolher seguir, mas ele morre, o poder morre com ele. Então, o que tem a ver o capitalismo e a religião para Max Weber? Toda essa mudança de pensamento onde o indivíduo é importante para a sociedade vai ser também algo que vai iniciar uma transformação de modelo político e econômico na sociedade. Como que o capitalismo deu certo numa sociedade extremamente católica, onde o lucro era pecado? Por causa da Revolução Protestante. A Revolução Protestante veio, trouxe uma maneira diferente de ver o mundo e isso gerou uma abertura para que o capitalismo fosse implantado na Europa. Então, o que explica o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente? A Revolução Protestante. Então, nós temos a ética protestante, dedicação, disposição, ascetismo. Então, aquelas pessoas que o indivíduo é importante, tem uma missão a ser cumprida na Terra. O espírito do capitalismo, que é a busca do lucro e da racionalidade, né? Fugindo um pouco da questão de que não, Deus quis assim e tudo mais. Não, o ser humano ele vai produzir algo. E isso vai gerar uma nova disposição. Que essa disposição? Poupança, que é guardar dinheiro, que até então era pecado. Disciplina, né, para poder ser uma pessoa de produção, que faz algo. O trabalho agora é uma vocação e não um castigo. O dever de você cumprir a sua vocação e discrição. Isso vai fazer toda a diferença para o capitalismo. Agora vamos para a próxima aula. Espera um pouquinho que eu já vou gravar no próximo vídeo, ok?